Oi, oi pessoal. Então aqui agora nós vamos para a quinta modalidade, molduras. Eu vou colocar tudo que possa se enquadrar dentro desse tópico, molduras. Aqui nós fizemos a forma de um pilar, daí ele vazou por baixo, mas depois nós conseguimos reproduzir em outro equipamento. Mas é praticamente isso aqui. Esse aqui foi aquele bloco canaleta e o bloco vazado. Eu coloquei aqui porque por causa das espessuras. Então tudo que tem baixa espessura e uma resistência maior. Aqui, por a gente estar pela forma como foi feita e como teve que ser desformado e contando com o fato de que a madeira incha, vocês vendo aqui o grau de dificuldade para desformar isso, desformou e não quebrou, então por aqui a gente já pode ter a ideia de que o negócio pode ser movido para deixar mais forte, mais fraco, da forma como a gente quiser. Por aqui a gente tem um perfeito exemplo. Então, não é cônico e foi desformado e não quebrou. Então, é uma coisa muito... até eu fiquei surpreso na realidade. Aqui, a partir daqui, a gente entra propriamente dito em molduras. Então, isso aqui a gente foi replicando. Essa máquina foi vendida para uma pessoa que trabalhava com molduras aquelas de revestir muro. E por causa do peso ele queria diminuir esse peso, fazendo essas molduras em concreto celular. Daí deixou algumas peças aqui para a gente testar e ir fundindo. Daí depois com o tempo a gente foi fundindo. Eu só me esqueci, eu não sei se eu me esqueci, mas eu acredito que não. Esse vídeo deve estar perdido do desmolde, porque isso aqui ficou mais de ano guardado, essas peças aqui. Mas eu não me lembro se eu fiz o vídeo. Ele deve estar em algum lugar por aqui, mas está difícil de achar. Eu queria mostrar, mas nas próximas aí a gente tem. Agora aqui foi essa máquina, o dono dessa máquina aqui ele já está enchendo uns para levar no momento do teste da máquina. E depois tem que pegar do próprio recipiente. O volume aqui, por aqui, é muito alto para encher essas forminhas. E aí depois a gente encheu e ele levou para fazer a desforma lá e fazer as análises dele. Que ele está colocando uns ferrinhos para estruturar, para dar uma maior resistência, que ele fazia lá em concreto. A atividade deles era revestimentos de muros e paredes em concreto. Aqui a gente vai mostrar o processo desde o princípio, acelerado, obviamente, mas então nós pegamos uma moldura de gesso e replicamos ela. Fizemos todo o processo aí, depois o molde com borracha líquida aqui, e depois nós refizemos, tiramos o molde e refizemos o processo em concreto celular. Então, eu estou mostrando isso para que vocês vejam que tudo que vocês imaginarem, vocês podem fazer. Outro detalhe, outro aspecto importante é que o concreto celular é autoadensável. Ele vai ocupar
e preencher todos os espaços que vocês deixarem. Depois, quando essa peça estiver pronta, vocês vão conseguir ver justamente por causa da quantidade de relevos, a quantidade de orifícios, detalhes, esse tipo de coisa. Aqui nós estamos mostrando essa moldura, mas na realidade essa nem foi utilizada. Nós acabamos fazendo da outra que tinha mais detalhe, mas logo a gente já vê ela. Então, aqui, por meio disso aqui, a gente copiou o modelo e agora a gente vai fazer o enchimento, a preparação do concreto celular e o enchimento da forma e a desforma. Então, o objetivo aqui é só mostrar que a gente consegue copiar, seja lá o que for. Cimento e espuma e fibra foi o que nós utilizamos aqui. Eu já tenho estudos a respeito da quantidade de fibra e dá para fazer até umas espécies tábuas, como se fossem tábuas. Ao invés de usar tábua, usar o próprio concreto celular, mas daí o volume de fibra aumenta. E não precisa desformar, fica incorporado ao processo. Eu não tive... Às vezes a gente diz que não teve tempo, mas se vocês olharem tudo que já foi feito aqui, é muito tempo. Então é que não tem tempo mesmo. Tem que trabalhar, tem que ganhar vida, tem que descansar um pouco, tem que dormir. Então a coisa é muita atividade. E eu tenho uma infinidade de testes que eu quero fazer ainda. Se não tiver muita força de vontade, não consegue fazer todos os testes, tudo que tem que fazer, porque demora. E não é assim, depois que a gente desenvolve um processo, daí a coisa fica fácil, mas fazer um teste, os testes eles demoram porque... Já diz o nome, teste, é uma coisa nova, é uma coisa que ainda não faz parte do dia a dia da... Embora que nosso negócio são máquinas, não são a produção. Então, mas a gente, como vai passar a vida construindo, então, para nosso próprio benefício e usufruto, a gente também faz testes para depois, quando precisar das informações, a gente saber como é que usa, saber como é que faz e poder fazer. Só o fato de conseguir fazer tudo o que precisar já é uma grande coisa. Então, e isso nos habilita a uma diversidade enorme de possibilidades com o concreto celular. Vai sanar necessidades em uma gama absurda de atividades, de funções. Aqui em cima dá para ver que a gente fez a cópia em borracha líquida e depois fez um enchimento em gesso para que ele fique firme e não ceda e mantenha exatamente a forma da superfície que a gente quer. Aqui, então, nós conseguimos ver com exatidão, como eu disse, é totalmente autoadensável. Então, observem a quantidade de detalhes que foram... Bom, todos os detalhes foram preservados. Então, aqui fica a nossa apresentação sobre molduras e possibilidades de se modelar qualquer tipo de superfície. Beleza? Valeu, um abraço!